Oi, gente, tudo bem? Eu estou aqui mais uma vez para nós darmos continuidade ao assunto do nosso primeiro vídeo, do vídeo anterior, que nós estávamos falando justamente da sua preparação sistematizada para você alcançar as notas mais elevadas na redação do Enem, né? Como foi falado, você não vai deixar para escrever o seu primeiro dia de prova por conta da sorte, né? Ai, meu Deus, eu vou ter que acordar inspirada, vou ter que acordar bem para escrever bem uma redação e tirar uma nota alta. Não tem nada disso, né? Como eu falei para vocês podem fazer uma boa redação em qualquer dia e vocês podem fazer uma boa redação sobre qualquer tema. Basta você dominar as técnicas da escrita. Basta você dominar a estrutura do texto dissertativo argumentativo. E então, você tem que pensar o seguinte, a grande pergunta é, o que eu tenho que fazer nesse tempo que antecede o Enem para eu poder ir subindo as minhas notas em cada competência e, consequentemente, ter um aumento na nota final. Vamos pensar o seguinte, por exemplo, você vai fazer medicina, você quer cursar medicina em uma universidade pública. Você tem que pensar o seguinte, no dia da prova, você está lá no primeiro dia, vai fazer a sua redação, você já tem que saber que a nota mínima que você tem que tirar na redação é 960. Você já vai chegar lá para poder fazer a prova com esse pensamento, com esse raciocínio. Eu tenho que tirar 960 na redação do Enem, no mínimo. Fora matemática, que também você precisará ir muito bem. Tá, o que você vai pensar? Na sua redação, né, 5 competências vão ser avaliadas. Então, vamos entender aqui. Então, vai ser avaliada a competência 1, a competência 2, a competência 3, a competência 4 e a competência 5. Para você tirar, no mínimo, 960 na redação do Enem, significa dizer que em 4 competências você tem que tirar total. Você tem que tirar 200. E em uma competência você pode errar um pouquinho para sua nota cair um pouco. Por quê? Em cada competência nós temos 6 níveis que serão avaliados, né? Então nós vamos ter 6 níveis para a gente poder ajustar a sua competência. Então as notas são 0, 40, 80, 120, 160 e 200. Então tá, vamos supor que você tenha um pouco de dificuldade em gramática, né? Então você vai se permitir cometer poucos desvios gramaticais para você tirar 160 na competência 1. Mas você terá que tirar 200 na competência 2, 200 na 3, 200 na 4 e 200 na 5, ok? 5 competências? Opa! 5 competências total. Uma competência, errar um pouquinho para poder tirar 160, tá? Esse é o pensamento. Já tem que chegar lá no dia da prova pensando assim. A pergunta agora vai ser outra. Qual que é a pergunta? O que eu devo fazer para errar o mínimo possível na competência 1, que supostamente é a que você tem mais dificuldade, né? O que eu tenho que fazer para tirar total na 2, o que eu tenho que fazer para tirar total na competência 3, o que eu tenho que fazer para tirar 200 na competência 4 e 200 na competência 5. O trabalho agora, ele tem que ser um trabalho bem orientado, bem sistematizado naquele trabalho de elevar a sua nota em cada competência. Ok, para você tirar 200 em 4 competências e errar um pouquinho uma competência, você precisa saber o que é valorizado em cada competência. Você precisa saber o que é contemplado, o que deve ser contemplado em cada competência para você tirar total. De uma forma bem simples, vamos falar assim. Digamos que o corretor, ele vai procurar certos aspectos na sua redação para poder ver em qual nível a sua competência se encaixa. Tranquilo? Então, se você colocar
todos os aspectos que serão valorizados em cada competência, a sua nota vai ser o quê? 200. E talvez você esteja se perguntando, ok, Viviane, mas como é que eu vou saber o que eu tenho que fazer na 1, o que eu tenho que fazer na 2, na 3, na 4, na 5? Resposta, simples. Por quê? O INEP divulga a grade de correção do Enem. Então, já que o INEP divulga essa grade de correção, eles já estão publicando o que está sendo valorizado. Eles já estão divulgando os aspectos que serão procurados. Vamos falar assim. Por isso que neste vídeo nós vamos falar das competências de uma forma geral. Nós vamos falar o que é valorizado em cada competência para você já ir tendo essa preocupação na hora de escrever o seu texto. Sabe o que eu sugiro a você? Faça um quadro, coloque competência 1, competência 2, 3, 4, 5. Você vai anotar aí os aspectos que são avaliados em cada competência. Por quê? Toda redação que você escrever, você vai pegar o seu quadrinho, vai conferir se você teve cuidado com todos os aspectos que serão valorizados. Se tiver faltando algum conteúdo, se tiver faltando alguma informação para você tirar total em alguma competência, o que você vai fazer? Colocar aquela informação. Você vai acrescentar aquele conteúdo, ok? Nós vamos ver como que é muito fácil. E dessa forma você estará fazendo um trabalho consciente para tirar no mínimo 900 na redação do Enem. Tá? É um trabalho consciente para você alcançar as notas mais elevadas. Então vamos lá. Nós temos então as 5 competências, cada um valendo 200 pontos. Competência 1. Competência 1 vai avaliar o seu domínio da língua padrão, o seu domínio da norma culta. Significa dizer que você precisa saber as normas gramaticais. Você precisa obedecer às normas gramaticais, ok? Então tem que saber regras de crase, de regência verbal, regência nominal, concordância verbal, concordância nominal, colocação pronominal, né? As regras que envolvem o sujeito, a oração sem sujeito. Você tem que dominar todas as regras gramaticais, ok? Além desse domínio, você precisa selecionar bem o vocabulário que você vai usar na sua redação. Não estou falando que você tem que usar um vocabulário rebuscado, um vocabulário difícil, uma linguagem rebuscada. Não é nada disso, sabe por quê? Ler um texto com uma linguagem muito rebuscada dá preguiça em nós. É uma leitura muito cansativa, é uma leitura que dá muito trabalho. Então você vai escrever com simplicidade. Escreve bem quem escreve com simplicidade. Então você vai selecionar sim o seu vocabulário, mas não vai ser nenhum vocabulário rebuscado, né? Vai ser algo assim. Você colocou lá, o menino fala que nem um papagaio. Você vai escrever que nem na sua redação? Não, porque isso é uma forma da oralidade típica da fala. Então você vai tirar o que nem e vai escrever o menino fala como um papagaio. Então, como é um vocabulário comum que todo mundo conhece, mas é um vocabulário mais preciso do que o que nem, ok? Terceiro ponto da competência 1. Você precisa fazer frases mais elaboradas. O que eu chamo de frases elaboradas? São frases grandes, difíceis de serem lidas, de serem interpretadas? Não. Frase mais elaborada é uma frase que se distancia da estrutura da fala, da estrutura da oralidade. Então, todos nós falamos de um jeito e escrevemos de outro jeito. Na sua redação, você não vai poder colocar traços de oralidade. Então, é isso que o corretor vai avaliar, se você domina a modalidade escrita. Ok, então? Competência 1, norma culta, né? Competência 1, seleção vocabular. Competência 1, frases mais elaboradas, distantes da fala. Tranquilo? Vamos agora para a competência 2. E você vai ficar atento a 3 aspectos, tá? Competência 2. Primeiro que vai ser avaliado é a adequação ao tema. Se você escreveu dentro do tema, se você entendeu a proposta de redação.
né? Olha, eu vou já partir do pressuposto que você não vai ter problema com isso, que você vai conseguir interpretar a proposta de redação e escrever dentro do tema, ok? Então, adequação ao tema. Outro ponto, adequação ao tipo textual. Qual que é o tipo de texto que é cobrado no Enem? O texto dissertativo argumentativo. É aquele tipo de texto que vai misturar informação com opinião. Ou seja, a sua opinião ela ficará explícita no texto e para você comprovar que a sua opinião está certa, que o leitor deve acreditar no seu ponto de vista, você vai usar informações para poder explicar o que você pensou, o seu ponto de vista. Tranquilo? A sua opinião, tá? Terceiro ponto da competência 2 é repertório sociocultural produtivo. O que é repertório sociocultural produtivo? São informações que você vai colocar no seu texto e essas informações não se encontram nos textos motivadores. São informações novas que você vai trazer. Essas informações, elas são legítimas, elas são verdadeiras. Ou seja, as áreas do conhecimento comprovam a legitimidade dessas informações. Então, você vai trazer um conteúdo de química, um conteúdo de biologia, um conteúdo de história, um conteúdo de geografia, tá? Além disso, essa informação precisa estar relacionada com o assunto que você está trabalhando naquele momento no texto. Por quê? Às vezes o aluno apresenta um repertório sociocultural que tem relação com o tema da redação, mas não tem relação com a discussão tratada no texto naquele momento. Então tem que ficar atento a isso, ao que você está falando especificamente, para o repertório sociocultural se relacionar a essa informação, tá? Além disso, para esse repertório sociocultural ser produtivo, você precisa explicar esse repertório, ou seja, você precisa trazer informação suficiente para que qualquer leitor entenda o seu repertório. Então, por exemplo, você não vai contar que o corretor, que o avaliador, ele saiba tudo de filosofia, de sociologia, de química, de biologia, de história, né? Então é claro que ele não vai saber tudo, ninguém vai saber tudo. Então você tem que explicar para ele o seu repertório, trazer informação suficiente para ele poder entender o seu repertório, tá? Então, repetindo, competência 2, adequação ao tema, adequação ao tipo textual, repertório sociocultural produtivo, ok? Vamos agora pensar na competência 3. Competência 3. O que você vai ter que fazer? Você vai apresentar os argumentos que vão defender o seu posicionamento, né? Que vão sustentar a sua tese. Só que você não pode simplesmente apresentar o argumento. O que você vai fazer? Você vai apresentar o argumento e você vai fundamentar o argumento. Você vai explicar o seu argumento. Geralmente, essa segunda parte não aparece, tá? É muito comum o aluno fazer uma enumeração de argumentos na redação dele e ele não explicar nenhuma, e ele não fundamentar nenhuma. Então, isso aí não fica uma argumentação consistente. Eu vou apresentar o argumento que vocês costumam fazer com muita tranquilidade e logo em seguida eu vou explicar esse argumento, tá? Desenvolver, detalhar esse argumento. Fora a apresentação do argumento e a fundamentação do argumento, na competência 3 também vai ser avaliado o projeto de texto, o seu projeto de texto. O que é isso, projeto de texto? É você mostrar para o corretor que antes de escrever a redação, você fez um planejamento da sua redação. Você fez uma estruturação da sua redação, uma sistematização, tá? Quando você planeja o texto antes de escrever, a tendência é a leitura daquele texto ficar muito fácil, ficar uma leitura muito agradável, porque o texto está organizado, o texto está estruturado. Tranquilo? Então nós vamos ter também esses 3 aspectos, tá? Apresentação do argumento, fundamentação do argumento e projeto de texto. Competência 4. Competência 4 vai avaliar coesão. O que é coesão? Ligação, união, né? Quando a gente fala assim, nossa, aquele grupo é tão coeso. O que é um grupo coeso? É um grupo unido,
é um grupo entrosado. Então, no seu texto, você também vai ter que estabelecer ligação. Ligação de quê? Ligação das palavras, ligação das orações, ligação dos períodos e ligação dos parágrafos. Você não pode se esquecer de ligar os parágrafos. Isso é muito importante. Tá? Eu sugiro você a ligar os seus parágrafos em no mínimo 2 momentos, tá? Quais podem ser esses 2 momentos? Você pode colocar uma conjunção no início do D2 para ligar o desenvolvimento 1 ao desenvolvimento 2, tá? Você pode começar a sua conclusão com um portanto, já sinaliza que vai começar a conclusão, para você ligar o desenvolvimento 2 à conclusão. Então pronto, você já fez uma quantidade de ligação bacana, né? Você ligou o desenvolvimento 1 ao desenvolvimento 2 e você ligou o desenvolvimento 2 à conclusão. Tá, além disso, você precisa usar as conjunções de uma forma diversificada, né? Você vai evitar repetir conjunções. Você não vai ficar o seu texto falando o tempo todo, pois mas, pois mas, pois mas. Não tem nada disso. Você vai usar o pois, o porquê, o já que, visto que, uma vez que, devido a, em função de, o porquanto, né? Você vai usar o mas, o porém, o entretanto, contudo, todavia. Você não vai ficar só no mas, tá? Tem aluno que é tão disciplinado, ele leva tão a sério a diversidade do uso das conjunções que esse aluno não repete nenhuma conjunção para poder mostrar a diversidade vocabular dele, tá? E aqui, além de você ter que ligar, né, palavras, orações, períodos e parágrafos, além de usar as conjunções de uma forma diversificada, você não pode errar nenhuma estratégia de coesão, ok? Então você não vai vacilar, preste bastante atenção nas conjunções que você vai usar, prestar bastante atenção nos pronomes relativos, nos pronomes demonstrativos, né? Até advérbio a gente pode usar como elemento de coesão, numeral a gente pode usar como elemento de coesão. Tranquilo? Competência 5. Para você ganhar 200 na competência 5, você precisa apresentar uma proposta de intervenção completa. Olha, não importa quantas propostas você vai apresentar. Você pode apresentar 2 propostas, 3 propostas, 4 propostas, não há nenhum problema, desde que uma esteja completa. Então, por exemplo, você vai apresentar 2 propostas, uma pode ser completa, a outra pode ser incompleta. Você vai apresentar 3 propostas, porque você necessita de 3 propostas para poder abordar toda a problemática trabalhada no seu texto, tratada no seu texto. Ok, uma proposta completa e 2 incompletas, tá? Mas você pode se perguntar, ok, Viviane, o que é uma proposta de intervenção completa? É uma proposta que apresenta 5 elementos, né? Quais são os 5 elementos? Você vai ter o agente, que é aquele que vai praticar a ação, né? Que é aquele que vai colocar a ação em prática. Você vai ter a ação em si. Então, você vai ter aquilo que vai ser realizado para poder solucionar um problema, para poder minimizar um problema, né? Às vezes a gente não consegue solucionar o problema, porque os problemas do Enem são bem complexos. Mas se você conseguir minimizar o problema, já está de excelente tamanho, tá? Então, a gente vai ter o agente, nós vamos ter a ação, nós vamos ter o modo, como a ação vai ser executada. O meio, as estratégias que você vai utilizar para fazer com que essa ação se concretize. Fazer com que essa ação seja algo que possa ser executado. Tranquilo? Então, agente, ação, modo e meio. Nós vamos ter o efeito. A sua proposta positiva, você está buscando alcançar um efeito positivo. Então, você tem uma finalidade quando você sugere uma proposta de intervenção para transformar a sociedade, para poder melhorar a sociedade. E o nosso último elemento é o detalhamento, tá?
você pode detalhar os 4 elementos anteriores. Então, você pode detalhar o agente, você pode detalhar a ação, você pode detalhar o modo e você pode detalhar a finalidade. Ok? Então, você vai escolher qual elemento que você vai detalhar. O que não pode acontecer é deixar de aparecer o detalhamento. Tranquilo? Então, repara, tá vendo como é que a gente já está começando a ter uma visão mais objetiva sobre o processo de se preparar para a redação do Enem? Né? A gente já está tendo uma visão mais consciente, uma visão mais lógica sobre toda a preparação para a redação do Enem. Ok? Em outros vídeos, eu e o professor Felipe Alves vamos falar especificamente de cada competência, tá? Por quê? Então tá, competência 1, quais são os outros detalhes que nós vamos chamar a atenção? Tranquilo? Competência 2, me fala mais sobre a competência 2 e que mais sobre o repertório sociocultural produtivo. Então, nos próximos vídeos nós vamos falar especificamente sobre cada competência para que você se sinta mais ajudado ainda, para que você sinta mais segurança ainda, mais confiança ainda, para poder escrever a sua redação, né? Sabendo que você está colocando tudo aquilo que vai ser valorizado. Você está colocando tudo aquilo que vai ser contemplado. Ok? Então, eu aguardo você nos próximos vídeos, tá? Tchau!